trabalho extremamente importante. A reunião está sendo gravada. Agora que o Clinton começou a gravar. Isso. O doutor Adriano tem um trabalho extremamente importante na área de medicina esportiva, com treinamento de atletas, orientação de atletas, e eu gostaria imensamente de agradecer pela honrosa presença dele nesse encontro remoto que é restrito aos atletas inscritos no Molocabra. Lembrando que o encontro ele é sempre gravado, porque nem sempre todos podem participar no momento. Quem está aqui vai ter a oportunidade de interagir. Quando quiser fazer perguntas, acusa no chat. O Clilton abre o microfone, igual a gente fez na terça-feira, se faz as perguntas que julgarem pertinentes. Aproveitem a presença do doutor Adriano, que eu tenho certeza que vai ser de extrema valia para todos, um tema bastante relevante sobre suplementação pré, durante e após a competição. Adriano, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Não, eu que agradeço imensamente, né? Quando a gente fala de esporte, quem me conhece sabe que eu vivo do e para o esporte. Eu sou médico do Sr. Paé, eu sou médico do esporte e eu trabalho atualmente realmente melhorando a performance de alguns atletas. E nessa melhora de performance a gente inclui também a parte de alimentação, de hidratação, de preparação de músculos, de treinos, periodização, todos esses itens que todos vocês já devem estar familiarizados com isso, né? Mas então, eu que agradeço o convite do Alexandre, né, de todo o pessoal que vai participar. Ano passado eu tive a oportunidade de ver alguns detalhes da prova. Eu sei que é uma prova muito dura, sei que é uma prova muito longa, uma prova Molocabra tem grandes renomes de atletas, então eu que fico lisonjeado de estar com todos vocês. São pessoas que eu admiro sem conhecer, né, por estar se desafiando numa prova tão dura como essa. Eu já admiro vocês mesmo sem conhecê-los. Tá? Eu sei de algumas pessoas conhecidas ali da minha região do Cumbuco que vão participar. Também fico feliz que eles estejam participando disso. Pessoas que talvez não tinham acesso a grandes provas terão agora com essas provas que estão vindo agora, com esse retorno às atividades físicas. Então, feliz de poder estar passando para vocês um pouco do meu conhecimento em relação ao que pode te melhorar durante uma atividade física. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é de tudo que a gente vai dizer aqui hoje sobre suplementação, alimentação e hidratação, ele deve ser treinado da mesma forma que você treina a sua modalidade, da mesma forma que você treina os seus exercícios. Não é para testar nenhum suplemento, não é para testar nenhum alimento, nenhum tipo de hidratação diferente no dia da prova. Tá? Então, vocês fazem periodizações, vocês façam também o uso, queira ou não, né? Façam o uso de alguma suplementação, alguma diferença na sua alimentação previamente. Tá? Então, a gente vai falar sobre o que você deve fazer na semana que antecede a prova, porque falta um mês, não é isso, Alexandre? Mais ou menos? Desculpa, repete um pouquinho, Adriano, desculpa. Falta um mês para a prova? Falta a prova, começa dia 1º, a gente está praticamente um mês, né? 29 dias para início das competições. São 28 dias para a prova. Então, as sugestões que a gente vai mencionar aqui agora, elas podem ser treinadas desde já, tá? Mas alguns itens aqui eu vou dizer que fazem parte de uma pré-prova mesmo, de uma semana antes de prova, tá? Que é, por exemplo, já entrando no tema, no caso dos carboidratos, ampliar a ingestão de carboidratos na semana que antecede a prova. Isso é importante para que você tenha um lastro de resistência maior durante a prova, tá? Por isso que eu quero que as pessoas vão abrindo, porque elas conhecem muito de suplementos, mas conhecem individualmente falando. Então alguém fala, doutor, e sobre palatinose, e sobre isso, e usar carbogel. Então por isso eu preferi que o microfone fique aberto, para quem quiser pode ficar à vontade para perguntar. No caso de vocês se organizaram para que a pessoa faça o sinal lá no chat e faça a pergunta. Tá? É muito utilizado no meio esportivo o carboidrato para a fonte de energia em forma de suplementação. A gente sabe que tem pessoas que utilizam rapadura, tem pessoas que utilizam alimentos de alto índice glicêmico, mas tem pessoas que preferem a praticidade de uma suplementação.
Então, aí eu vou dar exemplos de diferentes fontes de carboidratos que você pode treinar nesse período agora para que você utilize numa pré-prova, tá? Por exemplo, a palatinose. Eu estou falando aqui sem ler, então se alguém perguntar alguma coisa, a gente volta, se alguém tiver dúvida de alguma coisa, a gente volta e fala de novo do item, tá? Palatinose é um Ok. grande exemplo de utilização para provas maiores. Pois não, Alexandre? Você me Não, só interrompeu? disse que estava ok. Diante do que você falou, eu falei só ok. Ah, ok. Então, palatinose é uma substância utilizada hoje para provas um pouco mais longas. A palatinose tem um baixo índice glicêmico, então ela vai fazer com que você tenha açúcar como fonte de energia durante muito mais tempo do que o carbogel. O carbogel é um outro tipo de item utilizado, né? Acho que vocês já conhecem. O carbogel é aquelas bolsinhas de gel que tem carboidratos com rápida absorção, com índice glicêmico muito alto, que vai te dar uma fonte de energia para a explosão muito alta, porém ele vai durar menos tempo. Então, são diferentes itens com o mesmo conteúdo, todos dois têm carboidratos, um com uma rápida absorção, um com uma média absorção, que é no caso da palatinose, que vai te durar em 4 horas, mais ou menos, na corrente sanguínea, te dando energia, e tem ainda o Max Wave, que é muito pouco falado, tá? Mas é que o Max Wave a gente utiliza para provas longuíssimas, provas de ultra, provas que vão durar muitas horas. Max Wave pode ser utilizado pós, na hora do pós-treino eu vou falar, mas o Max Wave é utilizado porque ele começa a fazer efeito 4 horas depois. Então, para uma prova curta, prova de poucas horas, o Max Wave não é tão legal assim, mas é uma fonte de carboidratos também em formato de suplementação, tá? E pode ser a questão de uma rapadura, de um melzinho, né? Muita gente na água gosta de usar o melzinho porque é prático. Você leva os saquinhos de melzinho e vão utilizando ele. Mas tudo, repito, tudo que a gente está falando aqui são coisas que você tem que treinar o seu corpo para esse tipo de alimento, tá? Muita gente quer fazer um teste na hora. Não, alguém me deu alguma coisa que ele já está usando. E isso pode te trazer graves problemas. Vocês vão fazer essa competição em altas temperaturas, né, expostos ao sol. Vão fazer, não sei se a maioria levam camelback, se vocês vão levar opções de hidratação ou somente água. Alexandre, me responde qual é a média de tempo dessa prova. Vamos lá. A gente tem a prova de 12, a prova de 18 e a prova de 30 quilômetros. Então, se a gente pegar o atleta mais rápido na primeira prova, vamos colocar um tempo aí de próximo de 1 hora, e aqueles que demoram mais, os atletas que estão na modalidade mais lenta e que são atletas com menor performance, vamos colocar 2 horas, 2 horas e 15, 2 horas e meia. Já para a prova 2, gradativamente isso vai aumentando para entre 1 hora e meia e 3 horas e meia, por exemplo. E para a última prova, pegando como base o ano passado, a gente deve ter 2 horas e pouquinho para quem chega os primeiros, e em torno de até 5 horas para quem chega mais por último, né? Mas seria, em média, 3 horas e meia, pegando a média geral dos atletas, tá certo? E eu estou falando isso não considerando o velejo, porque os Então, velejadores são bem mais rápidos do que isso, né? Estou falando em termos de remadores. Os velejadores fazem um tempo mais rápido devido à velocidade deles ser bem mais alta do que os remadores. não, eu queria saber era isso, porque tudo que a gente está falando aqui, né, falando para provas que vão durar 60 minutos para cima. Abaixo de 60 minutos, uma boa alimentação já é suficiente. A gente veio falar de suplementações para favorecer uma manutenção do seu desempenho. Você é um atleta muito bom de uma prova pequena, mas você vai se desafiar numa prova um pouco maior, né? Por exemplo, quem era do 12 agora que subiu um pouco mais. Você vai se desafiar numa prova um pouco maior, não é a mesma alimentação. Você já tem que pensar que você vai utilizar ele durante um pouco mais de tempo. Vai ser necessário você manter aquela performance durante um pouco mais de tempo. Então, eu perguntei o tempo de prova para pensar na hidratação.
provas acima de 60 minutos, não podem existir somente água como hidratação, tá bom? Então, repetindo, provas com mais de 60 minutos não podem ter somente água. Então, a galera vai com camelback, era legal colocar outras opções de garrafinhas, tá? Para ter líquidos diferentes, ou pelo menos ter suplementação desses líquidos importantes, por exemplo, de sais minerais, que é muito perdido no suor durante as atividades físicas de longa duração. É importante os isotônicos. É importante a manutenção desse carboidrato, dependendo da duração da sua prova e dependendo do que você utilizou na pré-prova. Tá? Então, para calcular a quantidade de líquidos que eu bebo, um atleta normal, nos seus dias de treinos, tá? Porque a gente escuta muito por aí, não é 2 litros de água para todo mundo. Alguém está perguntando alguma coisa aí? Solicitar para ele? Não sei. Para mim não, né? Pode ficar à vontade, gente. Estão perguntando, Adriano, o nome da substância que você falou no início, que não era o carbogel, a outra que você mencionou, e que alguns não entenderam bem o nome. Desculpa, cara, parece que está tendo um problema no áudio. Palatinose. Palatinose? Palatinose, que ela é palatinose. Ok. Isso, o Antônio escreveu aí. Ok, isso. Palatinose, isso. Aí agora todo mundo escreveu. Que legal. Muita gente conhece, né? Palatinose é um carboidrato de índice glicêmico médio, ou seja, vai durar na corrente sanguínea de 2 a 4 horas, mantendo a sua glicemia num patamar adequado para provas. Quem usa isso é a galera do ciclismo, a galera do remo, são provas um pouquinho maiores. O carbogel, que é aqueles carbogels de gelatina mesmo, que é de rápida absorção, ele dura 30 minutos na corrente sanguínea. Então, se você vai fazer uma prova de 1 hora, você vai tomar uma no começo, uma no meio, e se quiser, toma no final. Mas no final, você teria que utilizar outro tipo de carboidrato. Então, dos 3 macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, o carboidrato vai ser uma grande fonte de energia. Por isso que ele deve ser utilizado na pré-prova, né? Minutos antes da prova, dependendo da sua prova, você utiliza a palatinose. Durante a prova, você quer se manter, você utiliza o carbogel. E se você vai fazer uma prova muito longa, eu te aconselho o Waxwave, porque ele dura muito mais, porque é de absorção lenta. Tá? Então, são 3 tipos de suplementações com o mesmo conteúdo, que é energia, que é açúcares, carboidratos, com diferentes Qual é o nome da absorções. última? Tá bom? O nome da última, Adriano, que você mencionou, da última? Waxwave, W-A-X-Y, W-A-X-Y-M-A-I-Z. Waxwave. Isso, tem um E no finalzinho. Depende da marca, mas o Clinton fez direitinho aí. Só um E no final, dependendo da marca. É uma palavra em inglês, tá? Eu consigo ler o comentário do momento, tá? Isso. É encontrado nas lojas de suplementação, mas como tem uma absorção muito lenta, o Actimase ele começa a fazer efeito 40 minutos depois que você ingere. Então, para um fisiculturista, para uma galera do CrossFit, que são os maiores frequentadores de loja de suplementação, talvez não tenha boa saída. Então, não é muito bem divulgado, não é muito comentado. Mas é um produto muito legal, tá? Inclusive, rapidinho, Alexandre, só fazendo um jabá aqui, eu fiz um e-book que está gratuito no meu Instagram e ele comenta sobre o Actimase, tá? Então, voltando aqui, falando sobre água, qual a quantidade de água que eu preciso ingerir? Você recomenda o R4, o 4x1. O R4, 4x1, eu prefiro no final, tá? Vou falar sobre a parte disso de pós-treino, porque o 4x1 é a porcentagem de 4 carboidratos para 1 de proteína. Eu utilizo no final da atividade. Eu preciso de repor. Por isso que eu falei que tem outros carboidratos que eu ia falar no finalzinho. 4x1 é um exemplo dele, que tem marcas diferentes também. A gente não está aqui querendo fazer propaganda para nenhuma marca. Apesar de eu estar utilizando o uniforme de uma, é independente de marca. Estou falando de produtos, tá bom?
quantidade de água suficiente para você manter todas as suas urinas transparentes, exceto a primeira urina do dia. A primeira urina do dia ela vai sair numa cor amarelada, obviamente, porque você estava dormindo. Mas todas as outras urinas têm que sair na cor branca, bem transparente mesmo. Tá? Mas como que eu calculo isso? Eu não vou ficar fazendo um achismo, 3 quilos é 4 quilos, 4 litros, 3 litros. Não, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu faço o cálculo direto de acordo ao peso do paciente, tá? Ou vocês podem fazer um cálculo a partir do gasto durante o treino. Então, vamos para o segundo, que é o menos utilizado. Eu faço a pesagem do atleta antes do treino, tá? Obrigado, Cleuton, que você colocou meu Instagram aí. Fiquem à vontade, tá, gente? O Instagram tem o meu nome, mas é de vocês. O Instagram realmente é para vocês baixarem conteúdo, ler, fazer o que quiserem lá, escrever um próximo tema. A gente faz live semanalmente há quase 2 anos. Eu faço essas lives semanais fixas na segunda-feira. E são temas que vocês pedem, tá? Então, posso falar. Não está definido o tema, eu defino realmente no decorrer da semana, vocês pedem um tema e eu falo na segunda. Então, a quantidade de água necessária para um atleta, eu peso ele no começo do treino e peso ele no final do treino. Essa quantidade de quilos que ele perdeu, correspondente a um suor, né, porque ele não utilizou, ele não perdeu outra coisa durante a prova que não líquidos. Essa catabolização durante a prova ou durante o treino é importante para sinalizar a anabolização depois. Então, essa quantidade de líquidos que ele perdeu, de quilos que ele perdeu, corresponde à litragem de águas que ele precisa para repor aquele exercício durante as 24 horas. Ele tem até 8 horas pós-exercício para repor essa quantidade. Vamos dar um exemplo que o Alexandre... Vou falar um número aqui sem saber, viu, Alexandre? Ok. Que é o que eu mais tenho intimidade de falar. Vamos falar que o Alexandre está pesando 80 quilos e aí ele rema lá durante as suas 2 horas e ele termina com 77 quilos. Naquele momento, tá, gente? Isso aí muda muito rápido, não é um método de emagrecimento que estou contando aqui, não. Estou dando um exemplo de perda. Então, vamos dar um exemplo que ele perdeu 3 quilos depois dessa prova. Então, ele precisa repor nas próximas 8 horas 3 litros de água. Tá? Mas às vezes não é comum de você fazer esse cálculo, até porque ele é variável dependendo do treino, dependendo da prova que você faz. Então eu prefiro o primeiro método de cálculo hídrico, que é você fazer de 35 para uma pessoa, 35 é uma pessoa que faz pouco exercício e 50 é uma pessoa que faz bastante exercício. Nesse intervalo de 35 a 50 seria a quantidade. 35 a 50 multiplicado pelo seu peso. Então, Adriano, falhou um pouquinho o teu som. Repete a última parte, por gentileza. Que pesa 80 quilos, ele, se for um atleta de alto rendimento, deveria multiplicar o 80 por 50. Está travado, Alexandre? Alô? Está ficando gravado. É porque, no final, agora a última sua fala, não saiu bem. Travou, mas só repetir essa última parte. E já adiantando um pouquinho... Agora sim, já perguntando, Adriano, você acha interessante, em cima do que você falou, lembrando que a gente tem prova em dias seguidos, né? Isso aí já seria importante, mesmo que não houvesse uma outra prova no outro dia, a questão da reposição hídrica, mas a gente tem 3 provas em dias seguidos. E uma pergunta enquanto organizador, é interessante a gente ter uma balançazinha ali no antes e o depois para o atleta que quiser fazer essa mensuração. Você acha útil também? Assim, na verdade, essa questão, esse método de peso, né, para calcular a água, você faz do seu dia a dia, tá? Para saber qual é a sua necessidade. Depois que você conhece a sua necessidade, dependendo do treino periódico que você está fazendo, porque isso vai mudar, né?
Você está treinando e perdeu 3 litros hoje, aí você intensifica o treino no próximo período e perde um pouco mais. Então, como organizador, eu acho que não precisa, tá, Alexandre? O evento não precisa disso, a não ser que o atleta utilize desse método, tá? Mas você poderia, sim... Tá travando? Pode ir, tá. Oi. Ok. Não, Eu tá não estou te ok, pode ouvindo. seguir. Ah, então tá. Então, acho que o primeiro método, você fazer 40 ou 50 ml por quilo, é mais garantido de que você vai chegar no número ideal de hidratação seu, independente de ser prova, independente de ser treino. Sabendo que na prova você vai perder mais, mas você vai estar repondo os eletrolitos também, tá? Só falando sobre isso, eu tenho uma dica aqui do Atleta Feijão, que é você fazer, isso nós temos que treinar, não é no dia da prova. Você tem que treinar uma opção de misturar os carboidratos como fonte de energia, misturar as 3 palatinose, maltodextrina, por exemplo, e o Oximase, para você ter diferentes tempos de absorção, para que você não desgasta ou não demande manobras para poder fazer isso durante a prova. Você teria absorção em diferentes tempos durante a sua atividade. Tem atletas que fazem isso. Tem atletas que vão fazer somente 1 hora, praticamente 2 carbogel já seria suficiente, tá? Mas aí, voltando para a hidratação. A hidratação, ela deve ser de acordo ao peso do atleta. É muito mais fácil de você chegar ao ideal. Fazer de 40 a 50 ml, porque não tem ninguém sedentário nessa turma aqui, né? Então não vamos desconsiderar o 35, de 40 a 50 ml por quilo de peso. Você vai chegar no ideal. Vai ter gente que vai assustar com o valor aí e vai falar 4 litros, 5 litros. Se você quer ter uma boa hidratação, se você quer ter uma boa lubrificação do seu corpo, todas as células, o cérebro, todos os tecidos precisam de bastante água. Os músculos, 70% deles são líquidos. Então, você também precisa de bastante água para o seu corpo funcionar bem, tá bom? Então, uma das grandes importâncias da hidratação é você manter o funcionamento adequado do seu corpo. Durante a prova, algumas pessoas talvez vão urinar, mas a maioria vai tocar direto, né? Então, você precisa estar muito bem hidratado. Falei da maltodextrina, não tinha mencionado ela na pré-prova, porque normalmente eu utilizo maltodextrina. Normalmente eu utilizo maltodextrina durante a prova, tá? Tá dando interferência aqui, cara. Não sei se está travando para vocês. De vez em quando trava, mas deu para Alô? entender tudo. Deu para entender Alô, tudo que você Alexandre? falou. Aqui e acolá dá uma travadinha. Beleza. Beleza. Só, porque eu vejo que a tela fica dura aqui, aí eu vou e dou um clique para ver se ela volta e está voltando. Então, outra coisa, obrigado, viu, Rogério, por dizer excelente. A gente está aqui para responder vocês. Então, quanto mais coisas vocês perguntarem aí, eu vou falando, tá? Eu não falei da maltodextrina na pré-prova, né? Até porque ela tem alto índice glicêmico e normalmente as pessoas utilizam ela durante a prova. Durante a prova, a pessoa está sentindo que está diminuindo o rendimento, ele faz a utilização de maltodextrina. O que é que tem que ficar de alerta para todos os atletas é que, como a maltodextrina tem alto índice glicêmico, pode acontecer um rebote nesse carboidrato e você pôr toda uma prova a perder. Porque, como ela tem um alto índice glicêmico, ela vai estourar na estimulação da insulina, vai subir muito o seu pico insulinêmico e essa insulina na corrente sanguínea pode fazer baixar muito rápido a sua glicemia e glicemia baixa, você em cima de uma prancha no alto mar, vai acontecer de você ter uma tontura, pode chegar até a ter um desmaio. Então, na prova de água, eu não aconselho a utilização de maltodextrina, tá bom? Uma coisa é eu estou no asfalto correndo, eu estou numa bicicleta, e outra coisa é eu estar em cima de uma prancha na água. Isso pode trazer um rebote do carboidrato exagerado e você ter um desagrado durante a prova. Tá? Então, muita gente fala de maltodextrina para um lutador de jiu-jitsu, para a explosão do crossfit, para outras modalidades,
é legal você usar a maltodextrina durante a prova. Mas eu tenho que falar isso para vocês, porque muita gente vai utilizar, tá bom? Então, cuidado Adriano, com o exagero de carboidrato durante a prova. Oi? Adriano, isso aí que você falou, tudo que você falou aí é extremamente relevante, né? Mas essa parte talvez até então seja o que é mais importante ainda ser frisado, porque às vezes mesmo um atleta de alta performance ele não está antenado com essas questões e há uma tendência dele querer se superenergizar, digamos assim, né? Entre aspas. E aí é que vem o problema, ao invés, né? Como você Eu não tô escutando. pronto, tá ouvindo? Então, assim, às vezes o atleta acha que ele... Estou ouvindo agora. Alô? Ok, pode seguir, é isso aí. Não, então é muito importante, Alexandre, porque assim, eu estou falando vários suplementos aqui, mas cada atleta às vezes já tem o dele, cada atleta já tem até a forma de utilizar o suplemento há muitos anos, tá? Mas a gente está trazendo o que é de mais utilizado, o que há de mais correto na suplementação e principalmente falando o que ele não deve fazer durante a prova. E um dos exemplos é isso, você exagerar numa maltodextrina, que tem alto índice glicêmico, que pode gerar um rebote. Então, pensando na segurança, pensando em vocês e organizadores também, né? Até porque eu sei o trabalho, né, Alexandre? Quem não Exato. me conhece, eu trabalho no helicóptero também, faço o resgate de vocês. Então, já pensando no trabalho que pode ter de ter que resgatar um atleta durante a prova, né? E além do atleta perder a prova, eu já aviso isso, gente. Por favor, não exagere nos suplementos, tá? A gente está falando as novidades em relação a isso, mas a gente não está dizendo que todo mundo tem que utilizar, que quem não utilizar não vai participar, não é nada disso. A gente está trazendo realmente um conhecimento em relação aos suplementos, mas eu sei que tem muito atleta que nem utiliza suplementos. Eles fazem uma boa alimentação e está tudo bem também. Fazer uma boa alimentação para gerar esse desempenho está ótimo, melhor ainda, né? Mas a gente tem que explicar sobre isso. E aí, muita atleta me pergunta o Super Coffee. Ótimo, Wilson. O Wilson fez a pergunta do Super Coffee. Tem Super Coffee está na moda. Eu tenho muito. duas perguntas antes do Super Coffee, Adriano, só para seguir a Ah, sequência. desculpa, então fala. Perguntaram o isotônico ideal, o Sérgio lá da Fala. Bahia perguntou, e o Rogério de São Paulo se água de coco durante a prova é indicado. E depois vem o Will com o já ia Super falar do Coffee. isotônico ideal. Aliás, não, tem o isotônico e qual é a outra pergunta? Sobre a água de coco durante a prova, se é indicado, se é recomendado. Rogério, lá de São Paulo, que está perguntando. Tá, ótimo. Que legal, pô. A gente está atingindo São Paulo. Tem gente do Brasil todo aí, né, Alexandre? Tem, aqui tem Bahia, tem Paraná, tem estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, tem de todas as regiões, amigo. Gente, todo mundo seja muito bem-vindo aqui ao nosso Ceará. Nosso, porque eu já sou do Ceará, viu? Já assumi que eu sou mineiro cearense. Então, seja todo mundo muito bem-vindo aqui. Vou responder essas 3 perguntas para a gente falar de outras coisas aqui. Mas olha só, água de coco durante a prova. A água de coco, ela tem vários nutrientes, né? Basicamente, o coco é considerado um dos melhores alimentos que existe. A água de coco tem uma problemática de gordura, né? É uma gordura super saudável, tá? A gordura da água de coco é super saudável, perfeito para reidratação, tá? Mas, dependendo do que o atleta já consumiu antes da prova, né? Dependendo da fonte alimentar dele durante a prova, essa água de coco pode gerar um acelere no trato intestinal. Então, já vi atletas terem sensações de querer de defecar, de querer ter uma diarreia, porque exageraram na água de coco. Então, tudo que a gente está falando aqui tem equilíbrios. Utilizar uma quantidade, né? Que você não vai andar com coco dentro da água, você vai levar uma água de coco num saquinho, numa reposição. Uma dose de água de coco faz muito bem para a reposição de eletrólitos, mas exagerar na água de coco ou ser a única fonte de hidratação não é legal, tá? Mas pode se utilizar água de coco. Aí perguntaram qual o melhor isotônico.
melhor isotônico ou mais prático do que o isotônico é você fazer a reposição desses minerais através de cápsula. A absorção é muito mais rápida, tá? Existem as cápsulas de sal, muito utilizado para atletas de provas mais longas, Ironman, as provas longas de ciclismo. As cápsulas de sal vão te dar muito melhor absorção do que o isotônico. A vantagem do isotônico é que ele vai te hidratar ao mesmo tempo, tá? Então eu preferia que vocês do Molocabra, que vão disputar essa competição maravilhosa na água, no sol quente, que vocês utilizassem hipertônicos, tá? Hipertônicos. E aí eu já ia falar do Super Coffee, mas alguém já falou. Super Coffee não tem nada demais. Realmente muito marketing e união de coisas, de HMB, de cafeína, de canela. Ele tem termogênicos unidos a estimulantes do sistema nervoso central. Eu já ia falar sobre isso agora, que era falar sobre os aminoácidos. Muita gente talvez não chegou à pergunta ainda, mas muita gente gosta de BCAA. BCAA são aminoácidos de cadeia ramificadas. Já praticamente já não se utiliza BCAA isolado, tá? Porque já viu uma eficácia de outros, mas muita gente utiliza o BCAA para evitar a fadiga, para manter aquele desempenho, né? Ele disputa, o BCAA disputa com os receptores do triptofano, que é um outro aminoácido que te dá aquela canseira, que te dá um bom sono. Então, o triptofano é adequado para se utilizar à noite. Então, muitas pessoas querendo disputar com os receptores do triptofano utilizam BCAA durante a prova. É questionável esse resultado, essa melhora de utilização do BCAA durante a prova. Tá? Durante a prova é questionável essa melhora. Eu prefiro brigar pelos receptores do triptofano com cafeína. E aí é onde entra, por exemplo, você utilizar a cafeína na pré-prova para estimular, tá? A cafeína nada mais é um estimulante do sistema nervoso central, ele vai estimular o seu desempenho, ele não vai te transformar num super. Então, esse Super Coffee, simplesmente ele uniu o óleo de coco, ele uniu a canela, são termogênicos, com café ou com cafeína, e vai fazer um marketing pesado como se ele te transformasse numa outra pessoa. Ele simplesmente faz você acelerar o metabolismo, faz você se sentir mais alerta, mas ele não faz nenhum milagre, tá? Então, Super Coffee, como qualquer outra marca de cafeína, tem como suplemento principal a cafeína, que pode ser um cafezinho 3 corações antes da prova também. Não tem problema nenhum. Ele não vai te tornar campeão isoladamente, né, Adriano? Não é o Super Coffee que vai... Cara, treina. Se você não treinar, cara, não vai ter nenhum suplemento. Isso daqui, o que a gente está falando, é para você fazer uma prova divertida. O esporte, ele tem que ser adotado como um estilo de vida. Então, você vai fazer uma prova divertida, você vai curtir a prova, você vai conhecer gente nova no backstage da prova. Então, é para fazer network, é para você conhecer gente, é para você fazer amizades, né? Eu conheci o Alexandre através do stand-up. Há um tempo atrás. Conheci o Cleiton através do stand-up, há um tempo atrás. Então, a gente vai ganhando novos amigos a partir do esporte. Não ganhando super forças. Você vai ficar um corpo atlético, mas com o passar dos anos, esse corpo atlético também vai se desgastar. Então, é melhor vocês curtirem a prova. Essas ideias de suplementos aqui é para vocês conhecerem o que existe atualmente, que muitos atletas de alto rendimento utilizam, mas não é obrigado, tá bom? Você pode ficar com sua rapadura, você pode colocar uma banana com canela na pré-prova. A gente veio aqui trazer novidades para vocês, tá? Diga-se. O Cleiton tá falando aí, não tô... Nos conhecemos no evento do Icarazinho de Amontada, né? É um lugar cotado para uma edição do Molocabra, viu? A gente já ventilou bastante sobre essa ideia. Paraíso. Para quem não conhece, Icarazinho de Amontada do Ceará, vale a pena conferir. Caraizinho de Amontada é muito lindo, né? Então, assim, nas pré-provas a gente já falou a ingestão de carboidratos, independente dos índices glicêmicos, com absorção mais rápida, absorção moderada, absorção mais longa, ou pode unir os três. Durante a prova, quem quiser usar o malto, tendo a precaução
de utilizar o malto numa adequada dose. Pode-se utilizar a cafeína na pré ou, se for uma prova longa, durante a prova, tá? BCAA é meio que discutível a questão do BCAA, porque você não vai ter grandes desgastes nas primeiras provas, então utilizar o BCAA para reposição, para manutenção do seu desempenho, eu não acho muito legal, tá? Agora, os isotônicos, os hipertônicos, as cápsulas de sal, eu acho isso muito mais importante. Então, se você for numa loja de suplemento ou for comprar via internet, as cápsulas de sal vêm num frasquinho, vem lá com 30, 40 cápsulas, elas são recomendadas que você utilize cápsulas de sal uma a cada 60 minutos. Então, se for uma prova de 5 horas, se for uma prova de 10 horas, 5 horas seriam 4 cápsulas de sal. Na primeira hora, largou, na primeira hora uma, na segunda hora outra, na terceira hora outra, uma a cada 60 minutos. Quem nunca utilizou cápsula de sal vai ficar maravilhado com o resultado, porque é muito bom para a recuperação desses sais minerais perdidos durante a prova. Vocês já viram a rua branca? Quando está suando, a roupa fica manchada de branco, a perna fica manchada de branco, você está perdendo minerais, sódio, potássio. Então, um dos graves problemas que a gente vê em atletas, principalmente atletas de provas maiores, é a hiponatremia, tá? É uma baixa de sódio no organismo. E isso pode te levar também, igual o rebote do carboidrato, pode te levar a tonturas, a desmaio e pode te levar à morte, tá? Não, a gente não deseja nada para ninguém, mas é super importante que a gente advirta o paciente em relação a isso. Tá? Então, a hiponatremia é muito grave se você não tratá-la ou se você não revertê-la durante a prova. Tá? Então, você cuidar dos sais minerais, cápsula de sal, 1 por hora. O isotônico, se você já participou de alguma... Mudando de esporte, só para vocês entenderem, todas as provas de corrida de mais de 1 hora de duração, ou seja, as meias maratonas, todas, é obrigado que no quilômetro 15, 16 tenham isotônicos. Exatamente por isso, porque durante os exercícios, a cada 60 minutos, eu tenho que repor sais minerais. Uma garrafinha, aquela garrafa vou falar uma marca aqui, gente, mas não é propaganda, do Gatorade, aquela garrafa do Gatorade, ela tem aquele tamanho, não é à toa. As latinhas têm aquele tamanho, não é à toa. Aquela Gatorade é a necessidade para 60 minutos de uma prova de médio a alto rendimento. Tá? Então, a cada 60 minutos, você tomaria um Gatorade. Seria a sua hidratação e a sua reposição de eletrólitos. Mas aí eu vi que alguém perguntou sobre o impacto disso no estômago. Cara, você está remando, né? Agora voltando para a prova aqui, você está remando numa prova super desgastante, você vai se entupir de líquidos. Talvez você tenha aquele desconforto da distensão abdominal. Por isso que eu falei que a cápsula de sal é a melhor opção, porque não vai te dar esse desconforto abdominal. Você está tomando, né? Vocês vão estar com Camelback, a maioria. Então, você está tomando aquele líquido e você coloca uma cápsula de sal. A absorção dela é quase que imediata. Algumas se esfarelam na boca, você já começa a absorver. É ruim porque é gosto de sal, como se você estivesse tomando realmente uma pedra de sal. Inclusive no Ironman a gente distribui sal. Infelizmente, algumas empresas entregam sal de cozinha. Não é o mais adequado, tá? Esse sal de mesa não é o mais adequado porque ali é só cloreto de sódio. Realmente é interessante você comprar cápsula de sal, que vem todos os sais minerais necessários para a reposição durante a prova, tá bom? Ele perguntou sobre a cafeína na frequência cardíaca, qual o impacto disso, e o Vadim pergunta se a cerveja é bom para hidratar. Cara, a cerveja é muito bom para hidratar, mas na pós-prova. Vou falar já do pós, né? Falei da palatinose e dos itens do começo, da pré-prova. Falei do malto, do BCAA, dos sais minerais durante a prova. A pergunta da cafeína em relação à frequência cardíaca. A gente tem dosagens ideais
e a gente tem limites diários, tá? Paciente não, qualquer pessoa pode ingerir até 420 miligramas de cafeína por dia. Isso equivale a mais ou menos 5 cafezinhos, tá? Então, se eu vou fazer uma prova de alta intensidade, obviamente eu não posso tomar uma miligramagem total, 420 antes de uma prova dessa. Meu corpo vai ser acelerado numa velocidade não adequada para a prova e eu posso sentir realmente uma taquicardia desconfortável. Tá? Então, o ideal é que a prova vai largar bem cedo, né, Alexandre? Isso, as provas normalmente ali no meio da manhã elas estão começando, não é cedinho, cedinho não, porque a gente depende do vento, né? Às vezes está todo mundo pronto, mas espera o melhor vento, isso pode acontecer 9h30, 10 horas, é no meio da manhã normalmente. Então assim, já não é sua primeira dose de cafeína do dia, se você já tem o hábito de tomar café. Talvez você tomou uma xícara de manhã, ou você, na maioria dos suplementos, dividem a cafeína 210, 210. Então, se você tomou um cafezinho de manhã, no começo da prova, você vai utilizar no máximo uma cápsula de 210. Ela não vai te dar uma taquicardia desconfortante, ela vai te dar um estímulo necessário, mas não vai te dar um desconfortante. Os pré-treinos, né? Eu não falei no começo sobre pré-treino porque não é hábito de pessoas que vão utilizar durante muito tempo. Então, o pré-treino é mais para uma explosão, para um treino de academia de 45 a 1 hora. Os pré-treinos eles vêm com dosagens de 80 miligramas, 87, 90 miligramas de cafeína. Tá? Mas se a gente vai fazer uma utilização de provas um pouco maiores, você pode fazer fracionado essa cafeína ou 210 de manhã antes de começar a prova, daria conta do recado. Tá? Não é legal ficar usando cafeína durante a prova, porque você pode sentir realmente esse desconforto aí, tá bom? E a cerveja? A cerveja. Se a gente já começar a falar de cerveja, a gente já vai começar a falar do pós-treino, do pós-prova ou do pós-treino, que é legal também de já falar. Mas se quiserem perguntar sobre os outros itens ou quiser que eu fale do pós-treino e a gente voltar, não tem problema nenhum, tá? A cerveja é uma ótima reposição hídrica e de carboidrato. Eu falei aquela hora que eu ia falar sobre 4x1. 4x1 é uma reposição pós-treino ou pós-prova de 4 porções para uma de proteína. 4 de carboidrato para uma de proteína que a gente utiliza na pós-prova. A cerveja, ela tem o carboidrato para reposição. Muitas provas de montanha terminam com cervejada exatamente por isso, porque você vai repor o seu carboidrato, mas fica aquele super alerta de que você pós uma prova, principalmente no mar, com a parte salítrica, com o desgaste de sol, que você esteja com boa hidratação antes de tomar cerveja, porque senão você vai ficar enxugando gelo. A cerveja ela é diurética. Então, se eu tomar cerveja achando que estou me hidratando porque eu estou vendo aquela urina branca, eu me engano horas depois. Porque aquela urina está branca não porque você está bem hidratado, mas porque o seu corpo está tentando expulsar o álcool a todo custo para ele não fazer nenhum dano hepático e vai jogar a sua cerveja junto com os líquidos que você está repondo. Então, você vai ter uma urina branca nas primeiras horas, mas depois você pode, inclusive, ter uma problemática de escurecimento dessa urina até chegar numa rabdomiólise, por exemplo, que é uma desidratação total, morte de uma parte do músculo. Então, a cervejinha comemorando o final de prova não tem problema, desde que você esteja muito bem hidratado. Então, eu não utilizo cerveja como suplemento de hidratação, utilizo ele mais como comemoração. Eu não, né? Mas as pessoas que bebem utilizam ela como comemoração, tá bom? Depois de uma prova, existe o que eles chamavam de janela, né? Uma janela de oportunidade para alimento. Tá dando ruído aí? Tá bom? Algum problema não? Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo bem. Alguém está digitando? Alô? É que estava digitando, né? E estava ouvindo aqui. Ele muda. Beleza. Então, assim, eu estava falando sobre uma pós-prova. Nas pós-provas existem o que eles chamavam de janela, né? Antigamente se falava de janela
de oportunidade para você repor tudo isso. Repor carboidrato, repor proteína. Algumas pessoas tinham aquela loucura de achar que acabava o treino e imediatamente tinha que tomar o seu whey protein, porque senão ia catabolizar. Hoje em dia, já com os estudos, a gente já fala que não é uma janela, é uma porta gigantesca de oportunidade para a gente fazer a recuperação dessa prova. Então, não precisa de sair desesperado depois da prova querendo comer alguma coisa, porque não precisa dessa rapidez. A gente tem horas para repor isso. Mas depois de uma prova é importante você se reidratar, obviamente, fazer uma reidratação óbvia, fazer uma reposição das proteínas gastas, Você, se não fizer essa reposição, porque quando o corpo começa a perder o açúcar que você ingeriu como fonte de energia, ele vai buscar energia em outras fontes. E uma delas é a gluconeogênese a partir de proteínas. Então, você faz ingestão de proteína pós-prova, seja proteína, seja aminoácido, seja carne, seja proteína vegetal, você faz essa reposição para exatamente você fazer uma manutenção das suas massas musculares, tá? Mas tomar, por exemplo, o 4x1, você vai fazer uma reposição de energia com os carboidratos e vai fazer uma reposição de proteínas com 4.1. Meu áudio está picotando? Ah, não, do Alexandre, desculpa, é que eu estou lendo aqui a mensagem. Então, gente, essa live para os atletas, ela é de suma importância para você que vai participar da prova, para você que está como organizador, para você que não vai participar da prova, mas precisa de aprender sobre suplementos, é de que algumas coisas são necessárias, são fundamentais e outras são desnecessárias para uma prova. E das coisas necessárias para uma prova, o pós-prova é uma das partes mais importantes, tá? Porque, por exemplo, você treinou, tem o seu rendimento normal, sempre treinou sem suplemento. Não vai inventar agora no dia da prova querer fazer alguma coisa. Agora, o pós-prova é obrigatório para todo mundo. Você repor carboidratos, você repor proteínas e entra as suplementações. Aí alguém falou, o Alexandre, perguntou da Coca-Cola e refrigerantes. Coca-Cola e refrigerantes vai entrar com a parte de carboidratos. Cuidado com os exageros de carboidratos, porque a gente pode ter rebotes. Mas então, assim, durante a prova, na água é um pouco mais difícil fazer isso, mas nas provas de pista, nas provas de corrida, de bike, tem a Coca-Cola como reposição de energia pela cafeína e como reposição de energia pelos carboidratos, tá? Então, pode ser utilizado durante as provas. No final da prova, depois eu quero saber o que o Wilson perguntou, porque eu perdi um pedaço ali. No final da prova, carbogel não faz diferença, maltodextrina não faz diferença, BCAA não faz diferença, palatinose não faz diferença. Então, no final da prova, a gente precisa de carboidratos adequados à proteína para a absorção ser total desse produto. Então, o whey protein pode ser utilizado, os aminoácidos essenciais para quem não quer ter distensão abdominal, para quem está realmente exausto da prova, se comer muito, vai vomitar. Então, os aminoácidos essenciais entraria como uma ótima opção, tá? Quando eu falo aminoácidos essenciais, o nome é esse, mas várias marcas vão utilizar siglas, EEA, EA9, são 8 aminoácidos essenciais, então algumas marcas vão utilizar siglas, mas se você for numa boa loja, o vendedor vai ser capaz de te explicar que aminoácidos essenciais tem de várias marcas e é uma ótima pegada porque a dosagem dele é pequena e o resultado é idêntico a você tomar um shake grandão de whey protein, por exemplo. Os aminoácidos essenciais, num copo com água, você consegue ingerir, não dá problemática de distensão abdominal. Utilizo em muito atleta meu, que são atletas pós-bariátricos, então é muito legal. A absorção é de 99%, então é uma boa pegada para pós-prova você utilizar aminoácidos essenciais, tá? Qual era a pergunta do Wilson? O Wilson se é indicado a carga de sal mais carboidrato durante a prova. Alexandre, desculpa. Tem algum áudio picando aí, tá chiando muito, eu não consigo entender. Ok. Vou sair. Também. Oi?
Eu acho que o Alexandre saiu, né? Ele vai sair e vai entrar de novo, porque eu não consegui entender a pergunta dele. Mas aí eu já vou falando sobre outros itens no pós-prova que eu acho muito legal de utilizar, tá? Para quem vai utilizar de rotina, creatina, que é o fantástico. Voltou, Alexandre? Oi, Alexandre, você queria fazer a pergunta? Não, estou aqui, voltei. Tinha uma pergunta do Vitor que não foi respondida, eu já não tenho mais o chat aqui agora. E o Will também fez uma pergunta. O Vitor e o Will têm duas perguntas que ainda não foram contempladas. Fala do Wilson. Alguém, o Clídio, fala do Wilson. Pergunta por quanto tempo dura. Não, eu não consigo entender. Tá me ouvindo, Pedro? Estou ouvindo muito baixo, viu, Clídio? Vou falar um pouquinho mais alto, então. O Vitor está falando que usa creatina antes dos treinos e pergunta por quanto tempo dura. Tá, eu vou falar da creatina agora. Eu já ia falar da creatina, né? E qual é a outra pergunta? A outra do Wilson é que sempre cabe cápsula de sal e carbogel durante a prova. O só isotônico resolve. Cápsula de sal, carbogel, o quê? Se cápsula de sal e carbogel resolve ou só o isotônico já resolve. Tá, então vamos voltar lá. Carbogel durante a prova, ele vai te dar uma energia só durante 30 minutos. Carbogel é um carboidrato de rápida absorção. Tá? Então, o carbogel vai te dar muito rápido a energia, mas muito rápido o fim dessa energia também. E aí, por isso que você vê os corredores parecendo uma árvore de Natal, assim, cheio de carbogel na cintura, porque a cada meia hora ele vai ter que usar. Então, não acho mais legal, tá? Ficar subindo e descendo esses picos de desempenho, porque o carbogel ele te dá uma energia muito rápida. 30 minutos depois você já perdeu essa energia. Então, unir o carbogel com outros tipos de carboidratos é melhor. Por isso que eu falei no comecinho lá, palatinose. Palatinose vai te dar um bom nível de glicemia, de açúcar para energia durante a prova toda. O Aximase vai te dar um bom nível de energia, mas ele demora para começar a fazer efeito. Então, unir 3, 4 tipos de carboidratos seria mais legal. A cápsula de sal, que vai te repor os sais minerais necessários a partir de 1 hora. É uma cápsula a cada 60 minutos. Tá? Vai te repor os sais necessários. O problema é que, eu estou vendo que o Sérgio perguntou sobre ser provas de mais de um dia. Então, só antes de responder a ele, vou falar sobre a creatina. Alguém perguntou para utilizar a creatina antes da prova. Vamos explicar muito bem a creatina, que eu acho que é um suplemento mais importante do mundo. Tá? Creatina, não existe nenhum estudo contra ela no mundo inteiro, contra a eficácia da creatina. Tá? Ela foi proibida no Brasil em 2005, tá? Mas ela retornou. E tudo que é proibido dá um boom de estouro, todo mundo quer usar, e depois ela retornou, e aí foi feito vários estudos em cima dela, e a gente sabe que a creatina não tem nada que desabone os seus benefícios. Creatina nada mais a função dela é fazer uma ressíntese do ATP que a gente utilizou. ATP, adenosil trifosfato, é uma fonte de energia, é uma bateriazinha que a gente tem. Todas as vezes que a gente faz uma contração muscular, gasta-se um número de ATP e ele vira ADP, adenosil difosfato. Não é suficiente para gerar energia. O que a creatina faz é chegar lá e devolver ele ao formato de ATP, de adenosil trifosfato, e aí é capaz de gerar uma nova energia. Então, quando você tem creatina no seu organismo, a gente produz creatina, tá, gente? Mas não numa intensidade suficiente para isso. Então, quando você começa a suplementar a creatina, você tem que suplementar dias antes, tá? Creatina você tem que saturar ela no seu organismo para ela ficar num estoque legal. Então, creatina, quando você já faz a suplementação dela, independe se você vai estar utilizando no pré, no durante ou no pós-prova. Porque a que você está usando hoje, ela vai lá para o estoque do que você já está usando há 15 dias. Ela entra naquele estoque lá. Ela não é usada naquele momento, tá bom? Então, a creatina que você está repondo, independente se é pré, durante ou pós, ela vai entrar lá atrás.
Então, você tem que ter creatina já saturada no seu organismo para que ele faça esse trabalho de ressíntese do ADP voltando ao ATP. Tem mais ATP disponível, tem mais bateria disponível, você demora muito mais a entrar em fadiga. Então, creatina se eu fosse falar, gente, vamos cancelar tudo que eu falei e vamos usar só um suplemento, creatina. Porque creatina realmente vai fazer a eficácia do que ela promete, ela vai cumprir o papel dela, ela vai te manter muito mais tempo com energia suficiente e vai demorar muito mais a ter resultados de fadiga. Além disso, a creatina ela retém líquidos dentro do músculo, tá? Já estão perguntando do antidoping, vou falar coisas para o doping também. Então, ela retém líquidos dentro do músculo, e isso é muito bom, tá? Muita gente falava que creatina retém líquidos, mas não leu o finalzinho da frase. Ela retém líquidos dentro do músculo, isso é muito bom, tá? 70% do nosso músculo é líquido, então a galera que usa creatina, ela vê um pumpzão assim, exatamente por isso, porque ela faz uma retenção do líquido dentro do músculo, o músculo quando treina fica grandinho, então é muito bom usar creatina, tá bom? Depois da prova, também eu aconselho vocês a utilizarem glutamina. Glutamina também é um aminoácido que nós produzimos, tá? Glutamina é um aminoácido não essencial, mas quando a gente faz uma absorção, uma utilização de glutamina, a gente está melhorando a nossa flora intestinal, a gente está melhorando a nossa imunidade, a gente está melhorando os enterócitos para que eles não sofram da disbiose, que é uma problemática intestinal que você começa a não absorver nutrientes. Então, a disbiose é um grande problema para atletas, por isso que a gente recomenda a ingestão de glutamina pós-treino. Glutamina, depois de um treino, vai restabelecer o seu sistema imunológico, vai melhorar o seu intestino e vai melhorar a sua absorção de nutrientes. Então, glutamina é um outro suplemento que também não pode faltar no pós, tá? Tem uma pergunta antes dessa do doping? Tem? Eu acredito que todas as perguntas foram sanadas já. O antidoping não está previsto não, hein? O regulamento não prevê antidoping. Paulo Vasco perguntou aí. Beleza, mas eu vou falar sobre isso. Prova de 3 dias, por ser provas de vários dias seguidos, né? Então, mais ainda se faz necessário você manter uma saturação de creatina adequada, tá? Quando eu falo saturação, gente, você vir tomando desde hoje. Dia 3, a prova é dia 1º de outubro, então agora vocês já começam a fazer reposição de suplementação de creatina para daqui 15, 20 dias você estar com a creatina saturada no organismo. É muito importante, é muito legal isso. Glutamina eu acho muito importante por ser uma prova de 3 dias. Terminou a prova, você tem que descansar, tem que se recuperar, tem que levantar a sua imunidade, porque numa prova dessa, lá nos bastidores da prova, tem muita gente aglomerada, não é só por causa do corona, mas tem muita gente junta. Você que está desgastado da prova pode se contaminar de qualquer virose que está passando naquele momento ali, de um resfriado, baixar mais ainda a sua imunidade e você não está legal no segundo dia. Tem a insolação, tem uma série de fatores que podem interferir no seu segundo dia de prova, no seu terceiro dia de prova. Então, você fazer um cuidado pós-prova é fundamental para que no outro dia você esteja recuperado. Então, quando eu falei dessa janela de oportunidade, você que vai competir no segundo dia, você que vai competir no terceiro dia, é fundamental que você utilize essa janela de alimentação, de oportunidades, para repor tudo que foi gasto no momento da prova, para estar perfeito no segundo dia, para estar perfeito no terceiro dia. E inclui, claro, as 8 horas mínimas de sono. Nosso corpo precisa de descansar, tá? Outra pergunta aí, 2 suplementos importantes que alguém falou, creatina e outro que eu não consigo ver a frase toda. Creatina e glutamina, fundamentais para a gente repor. Aminoácidos ou proteínas, fundamentais para a gente repor. Carboidratos, dependendo do que a gente gastou na prova, a gente precisa de repor isso depois da prova também. Falei da cervejinha, quem quiser comemorar no terceiro dia, porque se fizer a ingestão de cervejas no primeiro dia, você vai ter um desbalance hídrico, um desbalance mineral que também pode te prejudicar no segundo e terceiro dia.
suplementos que podem prejudicar caso tenha um doping. Né? Se o Alexandre me permite, se o tempo me permite, já são 8h30, não quero tomar o tempo de vocês também, mas se o tempo me permite, se o Alexandre me permite, quero falar sobre doping. Normalmente a gente vai até 9 horas, está sendo assim o tempo limite, viu, Adriano? Tem aí 25 minutos. E o Paulo Vasco falou sobre 2 suplementos importantes, creatina e H2O, e água, né? Você havia falado bastante, eu acho que ele entrou depois e não viu você falando, mas fica aí a pergunta dele. Não. A água, né, eu falei antes, a água é fundamental. Né? Nós precisamos de água, de muita água. Aí ele ouviu sim, 45, 50, vamos colocar 50 para todo mundo. Fica muito legal, todo mundo fica muito bem hidratado. 50 ml, de 40 a 50 ml de água para todo mundo. Por quilo, desculpa, né? 40 a 50 ml por quilo para todo mundo. Fica uma hidratação legal para todo mundo durante as provas, principalmente porque vai ter exposição excessiva ao sol, vai ter desgaste de ser no mar, né? Então também tem a parte salítrica da história, e por ser 3 provas direto, então 3 dias direto, então tem que ter bastante hidratação nessa história. E aí, se não tiver outras perguntas, eu queria falar um pouco sobre doping, porque tem vários suplementos utilizados hoje em dia, tá? Mas só para vocês saberem, quase todos os atletas utilizam alguma coisa que vai cair no doping, tá? A atualização de doping saiu mês passado, desse ano. Ela tem 13 páginas de produtos, tá? Só para você ter uma ideia, prednisona, que eu acho que todo mundo utilizou aqui na pandemia, cai no doping, tá? Se você utilizar prednisona no dia. Sabutamol, a galera que é asmática, utilizou sabutamol, cai no doping. Pomadinha de corticoide aí, quadriderme, essas pomadas, cai no doping. Se você fizer o uso de beta-30, por exemplo, que é um corticoide para as dores articulares, cai no doping. Então, quando a gente fala de doping, nós estamos falando de muitas coisas, mas que as pessoas rotulam que doping é somente relacionado a anabolizantes. E, na verdade, não. Doping tem muitas coisas que vão cair no doping. Eu já tive experiência de passar para um paciente, era Paco, né? Ele estava com muitas dores, ele teve dengue, estava com muitas dores, e eu passei Paco. E ele caiu num doping por causa da codeína. Codeína também cai no doping, tá? Então, quando a gente fala de doping, tem muitas coisas que se utiliza. Mas eu sei que vocês querem saber de algumas coisas que podem ser utilizadas que não caem no doping e que melhora rendimento. Antes disso, que eu vou deixar isso para o final, para todo mundo, para segurar todo mundo aqui, vou deixar isso para o final, mas existem, e quase todos os atletas utilizam, coisas que melhoram o rendimento, mas vão cair em doping. Por exemplo, no caso da oxandrolona. A oxandrolona é muito utilizado para melhora de rendimento, é um derivado da dehidrotestosterona e ela cai no doping. Alguém perguntou sobre o chip. Eu implanto chips hormonais em atletas e em pessoas que querem melhorar a composição corpórea. Dependendo do chip, dependendo do hormônio contido nesse chip, vai cair no doping, tá? O chip feminino de gestrinona, ele não cai no doping. Apesar de ser um derivado de dehidrotestosterona, ele é utilizado para a parte ginecológica. Então, ele não teria repercussão em doping, a gestrinona. Mas, por outro lado, todos os derivados de testosterona, dependendo da dose, vai cair em doping. Se o paciente estiver fazendo só terapia de reposição de testosterona, em gel, por exemplo, tem gente que gosta de passar o gelzinho de testosterona à noite. Se for dosagens baixas, não vão cair no doping. Ou vão cair no doping, vão ser acusados no doping, mas você tem um respaldo. Até porque, se vocês não sabem, quando a gente vai inscrever um atleta para uma Olimpíada, para uma prova que contém doping, eu tenho que fazer a declaração dos meus atletas. Olha, meu atleta está utilizando essa pomada que contém isso, e se caso ele for selecionado para o doping, já está aqui. E eu aviso antes, tá, gente? Então, não é assim fazer por fazer, não. A gente tem esses cuidados. Então, mas muitos atletas utilizam e descuidam-se em relação a isso. Alguém perguntou, para atletas que não podem consumir, eu não li o resto da frase. Alguém pode me explicar aí o que ele perguntou? É o Luiz, do Rio de Janeiro.
O Luiz é um atleta 60 a mais, tá? Diga-se de passagem, um guerreiro que vai estar aqui com a gente. Ele pergunta se agora. Para atleta que não pode consumir açúcar e cafeína, o que poderia substituir para ter energia no começo da prova e durante a prova? Tá? Ele não pode consumir açúcar por conta da diabetes, Não, ele não cita, ele perguntou genericamente. Não sei dizer se ele é diabético. Entendi. Se ele quiser complementar aí, pode complementar, Luiz, se você quiser responder aí sobre o que o Adriano perguntou. Não é diabetes, é outro problema. Tá, enfim, ele não consome açúcares, ele precisa de energia. Aí vem a beta-alanina, tem vários outros itens, várias outras suplementações que podem gerar. A taurina, por exemplo, que a taurina, na verdade, é um aminoácido, tá? Muita gente confunde achando, vou tomar um energético de taurina, que é a mesma coisa de cafeína. Taurina é um aminoácido, mas pode dar a beta-alanina, a arginina, pode dar aquele formigamento gostoso ali, a arginina, para te estimular durante uma prova, tá? Então, usar a cafeína não é obrigatório. Foi só, eu citei a cafeína como uma utilização de um estimulante do sistema nervoso central, mas você pode utilizar qualquer outro estimulante desse tipo. E os carbogels são uma opção de carboidratos, tá? Você pode, tem gente que come um pedaço de pão, come um pedaço de bolo antes da prova e está utilizando. Tem gente que gosta de banana, e aí eu recomendo uma banana com canela antes da prova. Também é um ótimo pré-treino, tá? Mas vai ter uma infinidade de aminoácidos que vão te substituir, os estimulantes naturais que a gente conhece aí, cafeína, essas coisas, tá bom? Que mais? Então, eu estava falando sobre o doping. Então, muita gente utiliza, mas o que a gente faz? Ou a gente faz uma periodização dessa substância para que não seja detectado no doping, 15, 20 dias antes da prova, ele suspende, depende do período que ele esteja, ou a gente utiliza o que eu falei que eu ia falar aqui, que é um estimulante. Ele não é um estimulante de produção de testosterona, ele é um estimulante dos efeitos idêntico, semelhante à oxandrolona, que é a laxogenina. Tem ela sendo vendida hoje em vários formatos, tá? Tem inclusive dosagens de laxogenina para mulheres, laxogenina. Tem a manipulação para você fazer a dose adequada para cada tipo de atleta. Mas isso é só para citar, não faz diferença. Deixei por último, Alexandre, porque não faz diferença nenhuma, não é um conselho, mas como alguém perguntou se vai ter doping, provavelmente vai ter algum atleta que faz uso de alguma coisa que cairia em doping. Por isso que eu estou citando isso, tá bom? E laxogenina é derivado de uma planta, ele não cai no doping e dá um efeito muito similar à oxandrolona em relação a ganho de força e a melhora de rendimento. Foi só para citar, não tem nada a ver com a aula, um papo nosso de hoje aqui, tá bom? Ok. Paulo Vasco pergunta sobre a efedrina. Pois é, efedrina cai no doping também, tá? Efedrina é um grande estimulante, mas cai no doping também. Então pode ser utilizado efedrina, epinefrina, noradrenalina, adrenalina, ótimo estimulante, mas a efedrina, ela cai no doping. Mas no caso não tem doping, né? Estou só explicando. É uma lista, eu estava falando aqui, eu falei aqui agora, é uma lista de 13 páginas, tá, da federação, 13 páginas só de itens, todos classificados um por um. Alexandre, era legal depois a gente mandar para eles, eu vou te mandar o link desse PDF, eu vou mandar o PDF mesmo, para eles só conhecerem, a título de conhecimento, conhecerem tudo que cai no doping. Essa prova do Molocabra não vai ter doping, mas caso eles vá participar de um brasileiro, de alguma prova que tenha doping, é legal eles terem esse alerta de todos os produtos, creme, pomada, alguns aerosóis aí, salbutamol, por exemplo, todos esses que caem, injeções de corticoide, todos esses caem em doping, tá? Então é legal disponibilizar para vocês. Eu vou mandar o PDF para o Alexandre e o Alexandre entrega para vocês. Ok, Adriano, esse PDF, ele é de alguma entidade esportiva ou de sociedades médicas? Não, é da Agência Brasileira de Controle do Doping, ABCD. Ok.
Ok. Não, ele não é de entidade, ele é realmente da agência reguladora do doping, tá? A Agência Brasileira de Controle do Doping. É assim que fala, Perfeito. Agência Brasileira de Controle de Doping. Agência Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD. Perfeito. Eu vou te enviar isso. O que mais, Alexandre? Eu acho que era isso, eu acho que a gente falou bastante. Alguém perguntou alguma coisa aí? O Luiz, que é o atleta do Rio de Janeiro, ele pergunta se você faz consulta online, caso ele venha precisar. Eu já adianto que passo o seu contato diretamente para o Isso, Luiz. pode, através do Alexandre, através do meu Instagram, tem um contato. Lá no Instagram tem um link que a gente pode fazer essa consultoria online sem problema nenhum para os atletas. Se for o atleta do Alexandre, melhor ainda, faço com todo carinho para essa prova, especial para essa prova, mas quem não é, em qualquer outro momento, a gente tem a consulta online, tem a consulta presencial aqui em Fortaleza. Eu vou estar no dia desses eventos, quero participar do evento lá, assistir vocês, grandes atletas. Terei o orgulho de me permitirem participar aí, quero sim participar, tá? E é isso. Estou aqui Com e agradeço certeza. realmente, viu, Alexandre, o Clilton, a oportunidade de eu estar aqui compartilhando com vocês esse pouquinho que eu sei. Ok. A gente que agradece, Adriano, e antes de despedidas, né? O Paulo Vasco está dizendo que vale ressaltar a importância da orientação profissional antes de adotar qualquer tipo de dieta ou suplementação, né? E não fazer por conta própria. O Rogério Melo, nosso embaixador do Pedalboard lá de São Paulo, ele está agradecendo pelas informações e consultorias, super produtivo, segundo ele. O Califa, lá de Brasília, já colocou o link da ABCD aqui para a gente. Já O Rubens colocou está com o link, isso. O Rubens, que é atleta do Sufisqui, está dizendo que pela prova do Sufisqui ser oficial como Copa Brasil, a ABCD pode visitar qualquer evento oficial sem prévia comunicação. Isso é importante, viu, Adriano? A prova de uma das modalidades, que é o Sufisqui... claro. Oi? É claro, é importantíssimo terem consciência de que em qualquer momento vocês podem ser convidados a pegar uma amostra de urina para poder fazer o doping. Com certeza. Ok. E o que o Rubens colocou é que o Molocabra, ele é homologado à prova de canoagem oceânica, que é do Sufisqui, pela Confederação Brasileira de Canoagem, CBCA. E como tal, será a Copa Brasil, pode haver a visita sem consulta prévia, né? Sem prévia comunicação da ABCD. Isso é muito importante, os atletas do Sufisqui, a gente já vai estar reforçando e eles já sabem isso, né? O Sérgio, da Bahia, está parabenizando pela ótima apresentação. O Califa está dizendo que em Brasília teve teste antidoping. O Luiz está dizendo que ajudou muito as informações. E o Wilson, da Bahia, está dizendo que foram ótimas as informações. E o Clilton está colocando ali também a lista de substâncias e métodos proibidos. O que eu queria enaltecer, Ótimo, fico Adriano... muito feliz, viu? Fico muito feliz que vocês tenham... Pronto. O que a gente está colocando aqui, eu corroboro tudo que você falou, é a gente colocando uma nova visão, né, que o atleta tem que ter das competições. Afinal de você remar 60 quilômetros em 3 dias, num sol como o nosso do Ceará, numa condição de vento e de mar como a nossa, não é todo dia que se faz isso. Então, a semelhança de um Ironman, onde tem atletas que se preparam durante um ano, às vezes, para o Ironman, a tendência do Molocab é você ter esse preparo com bastante antecedência. Não é uma prova qualquer que você chega ali, rema um pouquinho e estamos conversados, né? Então, tudo que você falou e está tudo gravado, a gente vai disponibilizar para aqueles que não puderam estar aqui. Eu acho que foi um momento dos mais enriquecedores para a gente, Adriano, dos mais importantes para todos os atletas. E é isso, o Molocabra ele procura levar à excelência. Eu sempre digo, a gente busca a excelência e a sua presença aqui, ela é de excelência para todos aqueles que já acompanharam agora e que vão acompanhar depois quando forem ver a gravação. A gente que te agradece. E Não, cara, eu fico... Estão pedindo o seu contato. Fico muito feliz. Pode me esperar lá, gente. Eu vou estar lá. Pronto, você está convidadíssimo. Estão pedindo o seu contato. O Clilton já botou de novo o Instagram. Eu passo o seu contato
via grupo do WhatsApp dos atletas. E eu queria abrir para a sua palavra final. Se alguém tiver alguma pergunta antes, mas faltam 10 minutinhos para as 9 horas, a sua palavra final para todos esses atletas. Pois não, Cleuton? Assim que o doutor terminar... Pois não. Desculpa. Assim que o doutor terminar, a gente está com 22 pessoas na sala. Eu vou só rodar um sorteador do 1 ao 22, a gente sorteia a camisa aqui, tá joia? Para prestigiar. Sorteio é sempre Beleza, bom. pode... Sorteio é sempre bom. Pois, Adriano, suas palavras finais, meu amigo, e o meu agradecimento reforçando, tá bom? Na verdade, o mais importante é a suplementação, né? Eu acho que a gente foi falar de suplementação, realmente é o meu convívio dia a dia com os meus atletas, com as pessoas que compartem comigo aqui, que confiam a sua saúde à minha pessoa. Então, mais importante do que a suplementação é vocês manterem os hábitos, né? O hábito de acordar cedo, o hábito de dormir no horário, o hábito de se alimentar bem, o hábito de se hidratar bem. Os suplementos é algo que vem a suplementar uma vida já saudável. Então, tudo que foi falado aqui é para conhecimento de vocês. Mas mais do que isso, é vocês manterem o esporte como estilo de vida, independente da modalidade, vocês manterem o esporte como estilo de vida. Porque esporte é vida. Eu acho que não tenho muito o que falar para quem já é alto rendimento como vocês, mas para explicar que é super importante que vocês passem isso de geração a geração. Estimulem os esportes aos seus filhos, estimulem os esportes aos seus netos. E se for esporte de água, se for esporte do mar, melhor ainda, porque a natureza é mais contemplada quando você olha para o mar. Até de floresta também eu gosto, mas eu me apaixonei pelo Ceará exatamente por conta do mar. Então eu acho que todos os esportes, mas se for perto da praia, melhor ainda, né? Legal. Adriano, duas coisinhas antes do sorteio. Quando você falou que, independentemente de pandemia, evitar aglomeração, eu me lembrei que tem eventos que juntam 600, 800 pessoas. Você imagina ali a transmissão de vírus, né? O indivíduo está bonzinho hoje, aí no outro dia ele está arriado, aí ele acha que foi por conta da prova, não, foi por conta da transmissão daquela aglomeração, né? Então, eu acho que a pandemia veio a nos trazer muitas lições, inclusive para evitar mesmo aglomerações exageradas antes de uma prova, deveria ser o padrão antes de pandemia, mesmo antes de pandemia, não é isso, Adriano? Não, a pandemia ela veio mostrar o que a gente já tinha que estar fazendo. A pandemia ela veio mostrar para a gente, né? Eu até coloquei hoje um post no Instagram falando que eu estou retornando, as atividades estão retornando. Mas os cuidados que a gente está tendo agora, eles já deveriam existir. A pandemia só veio para acordar o povo, né? Quem depois de uma pandemia mundial dessa não entendeu ainda quais são os cuidados, eu acho que não serviu de nada a pandemia para ele. Mas os cuidados que a gente tem que ter de aglomerar antes e depois de uma prova já deveriam existir há muito tempo, porque a imunidade baixa depois de um esforço desse muito antes de qualquer pandemia. A gente já tinha que falar de sistema imunológico muito antes de qualquer epidemia. E falar de esporte, falar de saúde, inclui você se cuidar. E esses cuidados de agora, eles já eram necessários muito antes. E vai servir de agora para frente. Tomara, né? Perfeito. E, por fim, Adriano, antes do sorteio, você faz parte de uma instituição aqui no Ceará que, para a sociedade em geral, ela é das mais acreditadas, das mais reconhecidas, que é o CIOPAE, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Ceará. O CIOPAE teve várias intervenções há pouco, exatamente na questão dos canoístas e dos remadores que ficaram à deriva. Fala um pouquinho para finalizar sobre o CIOPAE, para que as pessoas de fora conheçam o CIOPAE. E hoje eu tive a grata surpresa de... Surpresa não, a grata alegria de te comunicar, né, que eu estava em contato com o Tenente Coronel Andrade, que é do CIOPAE. O CIOPAE está a par, devidamente informado sobre o Molocabra. Esperamos não precisar dos serviços do CIOPAE, que são serviços de helicóptero, serviço de resgate, você faz parte como médico, mas se precisar, eles estarão a postos para resgatar vidas, para manter a altíssima credibilidade que o órgão tem perante a sociedade. Então,
fala um pouquinho do Ciopaé para as pessoas conhecerem. Isso. E depois eu Então, vou falar um passo o pouquinho aqui sorteio só para para vocês saberem. Eu estou agora no Ciopaé, tá? Eu estou aqui na base de Juazeiro, a 540 quilômetros de Fortaleza. O Ciopaé é a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas. Ela trabalha com a segurança pública do Estado e com transportes e resgates de pacientes. Então, toda a costa do Ceará ela é protegida, para vocês que são de fora, toda a costa do Ceará ela é protegida pelos nossos serviços também, além da guarda costeira, além dos bombeiros em terra, nós fazemos esse trabalho aéreo de resgate de pessoas à deriva no mar, inclusive atletas, né? Foi em agosto agora, né, Alexandre? A gente teve 2 episódios, foi canoístas. Isso. E o outro pessoal era o que, Alexandre? Caiaque e canoa havaiana ao C6. Foi caiaque. Isso. Então, tiveram esse episódio agora em agosto recente que a gente teve que fazer o resgate deles lá no mar. Então, nós trabalhamos com as máquinas mais avançadas do Brasil, tá? A melhor frota de helicópteros, não falei a maior, a melhor frota de helicópteros do Brasil está hoje na coordenadoria. Nós temos à disposição da população em geral, sejam atletas, sejam turistas, sejam população em geral, de qualquer nível, a gente está à disposição para atender. Tomara que não seja utilizado, mas a gente espera que vocês entendam que, se precisar, é só acionar via SAMU, via bombeiro, que a gente está a postos para atender a qualquer necessidade, tá bom? Claro que existem os critérios para ser acionado a aeronave, né? É o suporte mais avançado que tem. Nós temos as ambulâncias terrestres pelo SAMU, temos as ambulâncias aéreas pelo Ciopaé. Em casos, por exemplo, no mar, claro que vai ser resgatado, vai ser utilizado primeiro o Ciopaé, pela questão do tempo, né? A Guarda Costeira tem as embarcações, mas o Ciopaé, por questões, pelo quesito tempo, vai ser a primeira a ser acionada. Tomara que não, né? Mas estou dando um exemplo. Tá joia. Adriano, muito obrigado de coração. Você está convidado a participar de outras lives com a gente. Cara, eu que agradeço. E para estar junto nos 3 dias de Molocabra. Você está convidado. E, Clilton, pode começar o sorteio. Coloca o doutor Adriano no sorteio, hein? Eu vou só me retira do sorteio, porque se eu ganhar é marmelada, hein? Eu tô dentro, mas tira. Tem como... É rapidinho. Deixa eu só colocar a minha tela. Vou colocar a minha tela para vocês aqui, que aí todo mundo vê o que está rolando. Você deve estar vendo a minha tela, né? Os números, Clilton. Eu vou contar. Tem de 1... Está entrando gente aqui. Tem de 1 a 24. Só um minutinho. Opa. Então eu vou contar. Vou rodar no sorteador aqui do número 1 ao 24. Vocês estão vendo a tela do sorteador? Tá escura. Aqui não aparece. Nossa locutora oficial está dizendo para tirá-la. Não, pode participar aí, sem problemas. Tá tudo preto, viu, Clilton, a tela? Para mim não aparece. Só um instante, vai dar certo. Só um instantinho, vai dar certo. Vai ser rápido. Então, a guia aqui, a guia do Chrome. Pronto, tá aqui. Agora vai. Estou para ver? Ainda não. Para mim, Clilton está apresentando. Agora vai aparecer. Mas ainda não apareceu. Para mim, não. Tá só a setinha. Não sei se os outros estão vendo. Tem mais gente vendo aí, será? Pronto, agora apareceu. O sorteador apareceu. A galera tá vendo. Beleza. Sorteador. Ver qual número que vai dar. Opa, 12. Deu para ver o 12, pessoal? Quem é? Vai ficar aí para aparecer. Deixa eu só ver. Calma, deixa eu ver. Vou contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lúcio Scaranz. Deixa eu só conferir se é. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É o Lúcio mesmo. Atleta de Brasília, hein? O Lúcio, atleta de Brasília do Surf Ski.
Ganhou Lúcio sua levou a camisa aí camisa. do Molocabra, hein, Lúcio? Valeu. Aí, Lúcio. Eu só interromper a apresentação. Beleza. Vou separar aqui para você, ó. Tá guardadinha. Maravilha. Pessoal, Joia. muito obrigado. Tom Amorim chegou no final, hein, Tom? Na próxima esperamos você. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar mais um dia com vocês. Muito obrigado, Clio, por todo o suporte da apresentação. Muito obrigado, Adriano, mais uma vez, pela sua brilhante explanação, que foi um marco aqui para a gente. Obrigado. Cabra. E a todos os presentes também, que abrilhantaram aqui com excelentes perguntas, excelentes debates. E vamos para frente em busca sempre da excelência. Joia. Avisar que está tudo gravado, depois o Alexandre disponibiliza para todo mundo as gravações, pessoal. Valeu, valeu. Um abraço, Adriano. Bom trabalho aí em Juazeiro, meu amigo. Valeu, Clilton. Boa noite a todos. Obrigadão aí. Opa, Luiz. Aparece aí a galera, rapaz. Olha o Luiz aqui. Estou conhecendo aqui no mundo virtual. Quem é que aparece mais aí? Maravilha. Tá cheio de troféu ali atrás, hein, Luiz? Que beleza, rapaz. Vem pegar mais uma jangadinha agora. Alguns. Vai ter uma jangadinha aí a partir de outubro, se Deus quiser. Quero sim. Valeu, obrigado aí. Valeu, amigo. Um abraço para você.